Olá, meus amigos. Deixa eu botar de volta, né? Porque eu vou ler do MCast. Como estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. Olha, hoje a entrevista é inusitada, porque além da minha querida doutora Mônica Araújo Grimaldi, eu tenho aqui uma convidada especial e nela ninguém manda, tá certo? É a Mini. É a Mini, né, doutora? É a Mini. Mini do absoluto. Ela tem nome e sobrenome. Mini? Do absoluto. Do absoluto? É. Que coisa. Mas por que o sobrenome do absoluto? Porque quando é o pedigree você tem ou um inicial de nome e o nome do animal ou um sobrenome. Esse nome que escolhe é o tutor? Não, quem escolhe é o criador. É o criador. Agora, o tutor pode escolher o nome primeiro, o nome. O primeiro nome. Ela se chama Mini porque ela tem o Mickey aqui, tá? Nasceu com o Mickey. Não. Se você ver, olha. Gente, olha que coisa interessante. Que coisa incrível, rapaz. E ela tá comendo o pãozinho dela. Ah, tá feliz da vida aqui, comendo Olha só, pãozinho. e natural assim, doutora, que coisa incrível. É, olha a marca. Eu tô vendo, agora que você falou, que a gente consegue vislumbrar aí realmente ali a silhueta do Mickey. Então essa é a Mini. É a Mini, a raça dela é Fox Paulistinha, mais conhecido, mas é um Terrier brasileiro. O Terrier brasileiro é a nossa segunda raça nacional. Inclusive, tem um projeto de lei que está sendo votado, que vai constituir esse cão como patrimônio histórico, genético e cultural do estado de São Paulo. Ah, é? É. É um cão, então, nativo, natural, vai ser um cão natural do estado de São Paulo. Ele é já, né? Já e é. agora vai ser decretado como patrimônio. Que coisa! É. Existe isso aí também com outras raças em algum estado do Brasil? O ovelheiro gaúcho, que é uma raça que ajuda os pastores de pastoreio ovelha, lá nos Pampas. Eu já ia pedir um para me auxiliar aqui na igreja. Pode pedir, porque eles são inteligentes. Eu acho que ele vai arrebanhar ovelhas. Será? Vai me ajudar? Opa, vai, tenho certeza. E ele já foi decretado patrimônio genético no estado do Rio Grande do Sul. Que bom. O ovelheiro. O ovelheiro gaúcho. Gaúcho. É. E é uma raça de pequeno, grande, médio porte? Ele lembra o Collie, ele descende da Lesse. O senhor lembra da Lesse? Eu lembro. É do meu tempo ainda, Lesse. Ah, mas o senhor pode achar na que televisão. Raça que era a Lesse? Era uma Collie, uma Collie de pelo longo. É uma raça escocesa. A Lesse fez história, né? Nossa. O senhor sabe que a Lesse era macho, né? Não sabia. Era macho e eram 4 que faziam o papel de Lesse. Que coisa. Agora eu vou contar uma coisa assim bem particular. O senhor sabia que nós temos um cão que é herói nacional? Herói nacional. É, ele está aí no Barro Branco, no canil central da Polícia Militar, é o Cabo Dick. É um cão pastor alemão. Específico, animal. Ele não já a raça. A raça é pastor alemão. O nome dele é Cabo Dick. Por que Cabo Dick? Porque quando o Jânio Quadros quis acabar com o canil da Força Pública, ele foi um menino que foi sequestrado e aí ele colocou a polícia inteira do estado à procura do Eduardinho. E ele isso foi quando? Lembra mais ou menos? Nos 1950. Na época da época do Jânio Quadros como governador de São Paulo. De São Paulo. E ele não acreditava no trabalho de cão policial. Esse cão já está, obviamente, morto. Já morreu. Mas tem uma estátua de bronze. Ali no Barro Branco, na rota? No Barro Branco, lá no canil no canil central. Do lado do Romão Gomes, do Hospital Militar. E aí ele ia acabar. E ele falou o seguinte, o policial que encontrar Eduardinho vai ser promovido de posto. Que coisa. E quem que encontrou? O Cabo Dick. O Cabo Dick. O Cabo Dick. Aí de soldado ele foi para cabo. Ele não acabou com o canil da Polícia Militar, graças ao Sargento Nunes e ao Cabo Dick. Doutora, essa história interessante, eu não sabia. É algo que, por exemplo, na Inglaterra é muito comum você ver, por exemplo, inclusive por conta do carinho que a rainha, né, tinha muito por animais, você tem lá oficiais dentro da guarda escocesa que são cães. Exatamente. Né? E eles têm patente. Tem patente. Patente militar. E na Inglaterra, eu morei na Inglaterra, na Federação
de cães guias de cego. Eu fiz curso e morei lá. O que seria a Federação de Cães Guias de Cego? De cães guias, ela coordena praticamente o mundo inteiro sobre o treinamento para cães assistenciais e cães de cães guias. E a rainha era a patrona da escola. Não só de cães, eu tive em Londres e passando ali pela praça, não sei se é de Wimbledon, agora me fugiu o nome. É aquela que fica em frente ao palácio. E brincando com o Bispo Carlos, que é o responsável pelo trabalho lá na Inglaterra, aí ele falou assim, bispo, o senhor, por favor, o senhor procure confusão com qualquer um aqui, mas menos com aqueles gansos ali, porque são os gansos da rainha. E eu achei que ele estava exagerando e brincando, mas não, realmente, eles são os gansos mesmo que a rainha ali adota ali, ela tinha um carinho muito, muito grande por eles, pelos animais. É claro que o pessoal começa também a fazer exageros em cima da situação, mas, de fato, né, eles têm essa proximidade assim, com os domésticos. Sim. Né? Essa proximidade com os domésticos. Cavalos, ela adorava cavalos, cães, criava, era patrona de uma Isso série... já vem da família, né? Já vem, Sim. mas ela, particularmente, ela assumia ali aquele posto, ela fazia questão de demonstrar ali o apreço dela realmente pelos animais. Que coisa, né? Que coisa incrível, né? Agora a Mini tá agitada. Eu acho que eu não vou beber mais água. Ô, doutor, eu acho que, né, já que não deram o copo dela, entendeu? Doutor, acho que vão ter que substituir o seu aí. Tá percebo. Bom? É isso aí, podcast é assim mesmo. E depois a doutora vai deixar a Mini com o esposo dela que tá ali. Eu achei, inclusive, brinquei com ele lá, perguntei se ele era locutor. Porque tem um vozeirão danado. Tem. Né? Ele é só advogado, por enquanto, locutor. Mas quem sabe abrir uma sabe, brecha né, aqui e vocês chamam ele para trabalhar aqui. Já brinquei ali falando que ele ia fazer as vinhetas da gente aqui agora. Bom, deixa a Mini terminar de tomar água da doutora aí, depois a gente substitui o seu copo. Agora é dela, doutora. né, pastor? Agora é dela. Agora... E aí a gente vai continuando esse papo. E eu já aproveito, enquanto a Mini terminou a água ali da doutora, a Fabiana vai trocar o copo dela ali para mim, vai levar a Mini pro esposo. Enquanto eu registro aqui, porque o papo tá tão bom que eu acabei esquecendo, viu, doutora Mônica, de dizer que a senhora é especialista em direito pet e animal, né? Consultora técnica para elaborar leis nesta área, né, de atuação de pets, como a Lei Federal número 11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual, que é o que a gente falava aqui agora. Eu quero continuar esse assunto. Exatamente. Né, sobre os cães guias, você vai falar mais um pouco sobre isso. Também é advogada da CBKC, Confederação Brasileira de Sinofilia, que seria... A CBKC, ela é filiada à FCI, que é a Federação Sinológica Internacional. Ou seja, ela é um órgão que coordena os kennels clubes e é responsável pela preservação das raças e com criadores éticos e responsáveis. Muito bem, doutora. Direito da Comissão de Disciplina e de Ética do Conselho da Raça Terrier Brasileiro. Instrutor operacional de cães, guia e assistentes, né, coterapeutas, criadora há mais de 30 anos e proprietária do canil absoluto, Terrier brasileiro, Saluki, cão de crista chinês. São raças? São raças. Ela veio acompanhada aqui da Fox Paulistinha, que a gente já mostrou aqui, fez tomou conta aqui do podcast, tá bom? E agora ela teve que descansar, ficar um pouquinho ali com o seu querido esposo, conheceu pessoa simpaticíssima. Brinquei com ele perguntando se ele queria ser locutor, né? E a doutora Mônica, ela está aqui para falar um pouco para a gente sobre tudo isto e muito mais que surgir aqui no nosso podcast. Doutora, vamos lá. Você falou da raça, né? Terrier? Terrier brasileiro, que é o Fox Paulistinha. Quando fala esse nome Terrier, me dá um susto, rapaz. Por causa do Pitbull, Terrier? É por causa dos Terriers, né? Dizem que são cães bem, como eu poderia dizer assim, bem raízes, né?
Eles são rústicos. A característica de qualquer terrier, do grupo terrier, é que são cães muito resistentes, muito rústicos, fáceis de adestrar, extremamente ciumentos com o dono. É bom quebrar esse mito aí, porque quando se fala no terrier apenas, né, se pensa só nos bull terriers, né, nos cães que realmente tem ali uma genética mais, como eu poderia dizer assim, mais ativa. Né? Infelizmente o grupo de terrier, o Bull Terrier, ele é o Pitbull Terrier descende do Bull Terrier. E infelizmente, desde 1800 eram usados para rinha, né? Infelizmente. Isso vai da criação. Já tem um potencial, né? E quando é aguçado, obviamente que ele vai se transformar ali numa máquina de guerra. Porque, na realidade, ele é um cão de... O que é terrier? Terrier é terra. Ele é um cão de caçar roedores. E, normalmente, o roedor não morre facinho, ele briga. Então, ele tem que estar preparado para a briga, ele tem que ter resistência, e ele tem pouca sensibilidade à dor e uma grande tração de mandíbula. Então, nessa tração de mandíbula e nessa energia toda, ele gosta de desempenhar a função. Isso é uma característica do terrier. Do grupo terrier. Mas para se ter uma ideia, por exemplo, eu tenho um Yorkshire Terrier. E ele caça rato, eu garanto que ele gosta de caçar ratos. Com certeza. Na verdade, segundo algumas informações bem superficiais, né, o que me passaram na época da raça, é que ele veio para substituir o gato. Exatamente. Ficavam ali nos palácios, nos salões dos palácios, com esta função. Mas eram tão, né, fofos que foram diminuindo, né? Ele, inclusive, diminuiu de tamanho. Ele era um pouco maior para a função de rato. Ele era naturalmente maior. Mas agora ele continua com o mesmo instinto. É verdade. Ele vai querer caçar, ele vai querer fazer a função. Eu tenho um caso, o macho morreu com 10 anos, a fêmea continua conosco, a Dolly. É um amor, uma fofa. Mas passar um roedor, um bichinho pequeno, já testemunha. E ela vai atrás, né? Vou passear com ela no parquinho, se soltar, ela destrambelha ali atrás de uma ave que tiver. O pombo, quero que lute. É verdade, né? porque... Nunca chegou a pegar, não. É da natureza deles, né? Da natureza deles. Né? O senhor sabe que eu estive na Escócia alguns anos atrás, e existe um cachorro lá, que também virou monumento, que foi feito até filme, O Meu Leal Companheiro. Porque ele era de um pastor que faleceu, e o que aconteceu? Ele viu enterrar o dono e todas as noites ele ia dormir em cima da lápide. Sabe que a gente viu esses dias rodando na internet? Você deve ter visto também uma imagem bem parecida. Ah, sim, um cachorrinho, um pastor, não era? Deitado na lápide. Aonde foi sepultado ali o dono. E ele ficava velando ali, olha, rapaz, o animal chegava a uivar. É uma tristeza, né? Mas como pega, né, doutor, esse carinho? Porque a gente trata de vários assuntos aqui no podcast, de utilidade pública, né, assuntos assim que dos mais diversos, dos mais variados, mas todos ali têm uma base, né, uma base sólida, uma base bíblica. E aí você pergunta, mas tratando de assuntos como esse, o que, por exemplo, a Bíblia tem a ver, tem ligação com o que a gente está tratando aqui, haja vista que a gente está conversando aqui sobre pets, sobre direito de pets, é uma série de coisas. Mas a palavra é muito específica com relação, por exemplo, a animais domésticos. Ela usa exemplos, quando o profeta Natan foi repreender ao rei Davi, ele usou ali uma parábola dizendo que Davi é como um homem rico que chegou numa cidade e tendo ali a necessidade de alimentar-se, o prefeito daquela cidade, o gestor daquela cidade, que tinha domínio ali sobre a população, em vez de pegar de alguém que tinha, né, pegou ali o único animal, né, aí entra aí a parte daquilo que a gente trata, e como é interessante, a Bíblia já tinha essa ligação em relação a isto, porque ela diz que aquele animal dormia com eles, com aquela família ali no seu recanto, né? Era a única fonte de alimentação,
fonte de calor, fonte de renda também. E apesar de ser um animal de abate, né, eles tratavam-no como um animal doméstico. Então essa ideia de apego a um animal já era usada na Bíblia, inclusive pelo profeta Natã, quando usou a situação para externar o que Davi havia cometido em relação ao ato que ele havia praticado ali, e ele fez a alusão ali do apego que aquela família tinha a um animal, que apesar de ser de abate, era tratado como um animal doméstico, porque era um animal um animal de corte, mas foi tratado como um animal doméstico. E isso ali foi usado para expressar ali que já havia realmente essa ligação, não de hoje, né, com aqueles que estão ali do nosso lado, né, como companheiros. É a sua área, mas pelo que eu me recorde, um dos únicos momentos que Jesus Cristo ficou inconformado foi na hora do mercado e a venda dos animais. Eu acho que ele ficou inconformado com o comércio no templo, né? Uhum. E com os maus tratos aos animais, que ele chicoteia as pessoas que estão fazendo esse tipo de ato. Os animais, eles eram usados na época por conta dos cerimoniais. O que Jesus repreende é justamente o fato de estarem fazendo isto dentro da igreja, né? Ou seja, levando as pessoas, né? Forçando as pessoas a meio que ter uma exclusividade em adquirir aqueles animais para sacrificá-los. Ele não condenou o cerimonial, ele condenou o ato de fazer isto, né, dentro. Né, e o mercantilismo lá dentro da igreja. Não é, pastor? Exatamente. A oferta sempre existiu, sempre houve, já tocou nesse assunto. Jesus jamais repreendeu o fato de se sacrificar, de se oferecer. Ele só repreendeu a maneira como isto estava sendo feito. Hoje a gente sabe que não tem jeito. Você está cercado de pets, tem salão para pet, tem... Olha, o cabeleireiro da minha cachorrinha custa mais caro que o meu. Sim. O mercado pet... Fala a verdade. O mercado pet foi o único que não se abalou na pandemia. São 60, o nosso Brasil é o segundo no mundo. Ano passado, ele faturou 60 bilhões aqui no Brasil. Então, é um mercado crescente. Em ascensão. Eu não sabia que ele não tinha sofrido tanto como demais áreas. Não, houve até um crescimento, porque as pessoas estavam isoladas na pandemia, correto? Exato. Aí, o que elas procuram para apoio emocional? Um gato, um cão. Se apegam, quem está perto. Houve um absurdo crescimento em adoção e compra de animais de estimação, por conta da pandemia e por conta de apoio emocional. Consequentemente, esses animais eles têm que ter cuidados. Sim. E aí entra o mercado, entra a parte comercial. Esses dias eu estava num pet, né, para dar banho no meu cachorrinho, e tinha lá chiclete para cachorro. Esse eu não conheço, mas eu sei de pasta de dente. Não, incrível, né? E rações das mais variadas. Tem bebida para cachorro, né? Cerveja, tem cerveja. Eu vi vinho para cachorro. Cerveja também? Cerveja. Eu até perguntei assim, mas vem cá, esse vinho aí... Eu falei, não tem álcool, né? Mas assim, aí o mercado explora, né? É mercado. É mercado. Né? E amplo crescimento, faz muitos empregos. Então é um mercado em plena ascensão. O senhor falou de pet shop. Já existe uma legislação, é de 2015, aonde ela regulamenta todo o pet shop. Por exemplo, a pessoa que faz o banho, a tosa, existe cada função uma especialização em um curso e é de obrigatoriedade. O pet shop, quando você leva o seu cachorrinho, por lei, obrigatoriamente, você tem que enxergar o que está sendo feito nele. Eu achei que isso fosse uma
uma postura do pet. Não. No sentido de querer ali divulgar. Eu vou até ali já faz parte, então, do... É obrigatório por lei. Doutora? Sabe por quê? Que coisa, você vê, a gente leva o cachorrinho para dar banho, fica vendo tudo ali por vidros e painéis. Eu não sabia que isso aí era... Por causa de acidentes e maus tratos. Então, o que você enxerga dificulta acontecer. Você já fiscaliza. De tanto que aconteceu de maus tratos, acidentes, pessoas que eram incapacitadas, que elas não tinham o profissionalismo adequado, e aconteciam inúmeros. O animal pulava da mesa, estava amarrado, era estrangulado. Às vezes existiam situações de maus tratos mesmo, onde a pessoa batia no animal com a escova. Então você tinha que ser visto. Então o que foi feito? Uma nova legislação, primeiro obrigando a capacitação, a pessoa tem que estar devidamente capacitada. Correto. Obrigando que todo o local de banho e tosa tenha vidros, você enxergue, que o consumidor enxergue o que está sendo feito. E gravar, tem que ter câmeras para gravar todo o ato, porque aconteceram, não foi uma, nem duas, aconteciam de cachorro cegado, ou gato cegado, a hora que estava secando, punha o secador muito quente, ia secar, tosando, acontecia de cachorro fugir, acontecia de cachorro ser estrangulado ou endermar. O senhor sabe o que é endermar, pastor? Não. Por isso que eu estou falando assim, perguntando, queremos, porque é coisa de leigo. Saber. Cachorro morre de calor. Eles não têm como transpirar como nós. Os cavalos, nós transpiramos. Mas o cachorro, ele transpira pela língua, pela boca. Soa. Exatamente. E aí o que acontece? Em local quente, banho e tosa, se não, tem que ter ar-condicionado também. Em local muito quente, ele pode vir até a síndrome e endermar. E morre, ele vem a óbito. Ele desfalece. Eu já tive várias ações de donos indignados por mau procedimento. Em pet shops, em banho e tosa? Era muito comum. Era muito comum. É porque agora a gente, diminuiu. quando fala sobre isso, vem logo arremete a imagem daquele dono descuidado que larga o cachorro dentro do carro com os vidros fechados, né? Que inclusive, me corrija se eu estiver errado, você pode quebrar o vidro do carro? Pode, para socorrer. Para socorrer o animal. Pode para socorrer. Porque ele enderma. Ele, no calor, a temperatura dele vai acima do estabelecido, ele não consegue respirar, e ele vem sofrer um ataque cardíaco e morre. E o animal, ele tem a característica do dono. Sim. Né? Um animal silvestre, você sabe qual é o comportamento dele. Correto? Exatamente. Você sabe o comportamento de uma onça, de um crocodilo, você sabe o comportamento de um jacaré, até de um peixe. Lógico. Você conhece ali o comportamento, o habitat, então você já sabe qual a reação daquele animal. Sim. O animal doméstico é diferente, porque o animal doméstico ele pega a personalidade do dono. Quando você vai lidar com um leão, você já sabe que o leão é um animal assim, assado, que ele é agressivo, tendo ele a condição de agressividade, o modus operandi dele é previsível, a forma dele atacar, a maneira de você se prevenir. Então ele segue um padrão, porque ele é criado em natureza. Sim. O animal doméstico não, um Yorkshire é diferente do outro. Cada um é um indivíduo, ele então pega até as neuras, né? Não é verdade? Dono. É. E aí você vai levar um animal para um pet e a pessoa ela tem que estar preparada realmente para poder lidar com várias personalidades. Não é porque você lidou com um tipo de animal, com um cachorro, que o outro vai ser igual. Então, realmente, o preparo é fundamental, porque a pessoa tem que entender que ela está lidando com várias personalidades. Exatamente. Alguns muito agitados, outros mais calmos. O que acontece também, um dos rapazes aqui que trabalha com o senhor tem um bulldog francês. O bulldog é um braxcefálico. O braxcefálico, o que é o braxcefálico? É um cachorro cuja a característica normalmente é prognata, então ele tem o queixo para dentro, para fora. Para fora. É. Ele tem dificuldade de respirar. Grande dificuldade de respirar. É como um pug, por exemplo? O pug é um braxcefálico. Cachorro com cara achatada, boxer, pug, bulldog,
agora já não estou lembrando, mas... Chow acho que é braquicefálico, não me lembro. Mas essa característica... Pequinês é braquicefálico. É todo braquicefálico, a grande maioria é prognato. Assim. Ô, doutora, você sabe quando eu era mais novo, eu não sou tão assim, né? Mas quando eu era mais novo, só tinha 4 raças de cachorro que eu conheci na minha vida. Era pastor, né, que era policial. Pastor, policial, né? O Doberman. Que diziam que tinha o crânio, o cérebro era maior que o crânio. É lenda. É lenda. É lenda. Não, e o pior que estigmatizaram o pobre do Doberman, botaram assim, o cachorro assassino, lembra do filme? Né? A gangue dos Doberman, o senhor lembra disso? Havia um Doberman, a gente ficava apavorado. Então era Doberman, pastor, piquinês e o nosso querido e amado, né, vira-lata caramelo, que esse aí... Vira-lata até hoje, o SRD é unânime, até hoje. Ele, se eu não me engano, tinha aí um projeto para transformá-lo também em patrimônio. Tinha sim. Ou tem, ou tá indo. Tá indo. Agora, o Paulistinha também tinha, viu? Todo paixão. Mundo diz assim, já tive um. No interior é mais comum. Você sabe que eu acho a raça dele parecida com aquele cachorro do Máscara? São primos. Ah, é? O do Máscara é um Jack Russell Terrier, é um terrier inglês. E o Paulistinha é um terrier brasileiro. Ele é que nem a gente, descende de tudo. Tá certo. Misturado como brasileiro, por isso que é belo. Doutora, a senhora atua, né, no direito, é uma coisa muito difícil de se achar alguém assim. Pioneira, eu fiz a especialização em 1997. Porque você é advogada. Sou advogada. E você atua na área. Atuo na área. Então, é uma especialidade, é como, por exemplo, uma área clínica, né, médica. Você precisa de uma especialidade. Hoje é fácil você achar um ortopedista, um neurocirurgião, né, um dermatologista, mas quando se trata de direito animal, a pessoa fica meio que perdida. Então, advogados tem muitos, né, mas você tratar com alguém da área, realmente o conhecimento e a diferença é total. Né? Porque você tem que estudar sempre, né? O advogado, o bom profissional, ele tem que estudar. Ele tem que se atualizar. E se especializar. Exatamente. E ir a fundo naquela direção. Nós tivemos esses dias aí uma situação que comoveu o Brasil, né? Com relação àqueles petiscos envenenados aí que surgiram. Nossa, horrível isso. E eu vi tanto dono de animal chorando. Rapaz do céu, olha, eu passei por uma situação dessas, né? Porque a gente sabe que você vai procurar lugares que você imagina que possa dar ali uma melhor segurança, né? Mas nem sempre é assim. Não foi um animal que foi criado numa viela e comeu ali uma lama de esgoto contaminada com Césio 125, né? Não, foram animais que foram tratados, bem cuidados e tiveram ali petiscos adquiridos e comprados nos melhores estabelecimentos do Brasil. Exatamente. Né? E aí você, então, lidar com a situação dessas. Você acompanhou o caso? Eu lembro e acompanhei. Foi recente. É agora, coisa de meses atrás. E essa história, o que vem a isso? Tá, eu dou um petisco contaminado por animal, tá, tudo bem, ele vem a óbito. O que paga uma vida? Você pode até atuar com uma indenizatória na esfera criminal, mas ele não vai reviver. Não vai. A pessoa que procura o direito, na verdade, ela sabe disso. Mas ela quer que não aconteça com outros. Né? Então ela pede esse tipo de justiça. A indenização, foi também emitido ordem para recolher todo esse material, pararam a fábrica. A loja fala, não, foi a fábrica. A fábrica diz, não, foi o fornecedor. Mas você pode chamar a responsabilidade solidária. Todo mundo responde. Você chegou a receber algum tipo eu não atuei. Nessa questão. Mas numa situação dessas, todo mundo responde. Com certeza. Quais os casos que você está mais familiarizado com relação ao direito? O direito animal vai desde o condomínio, a obrigatoriedade, porque eu ter um animal,
é direito meu. Ele não te incomodar é direito seu. Então vai, desde causas de condomínio... São as mais comuns. Não, tem mais, calma. Calma. Advogado é que nem médico, é melhor não precisar. Então, mas verdade. Você pode fazer um preventivo, que é sempre o melhor. Então, vai desde condomínio. Eu fui até palestrar numa convenção de síndicos, falei, você execrada aqui, vão me atirar pedras. Não, eles gostaram, porque dá todas as regras do que pode, do que não pode, latidos, o que é perturbação de sossego. Então, o animal, o que ele não pode fazer? Perturbar o sossego, não ter uma situação de insalubridade, ele tem que estar limpo, vacinado, e as áreas onde ele reside também. Você não pode ter cheiro forte no teu apartamento. E eu tenho que recolher todos os sujeiros, os dejetos que ele vir a cometer nas áreas comuns. Área comum. Condomínio, por exemplo, ele tem que ter área comum para você estar com o animal ou não é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas para eu chegar na rua e passear com meu cachorro, eu vou passar pela área comum. Eu atuei num caso onde eles obrigavam o cachorro a entrar num carrinho. Tá, um Fox Paulistinha coloca de um carrinho como se fosse carrinho de supermercado. Não, nas áreas comuns. Do condomínio. Ou ir no colo. Só que o senhor tem uma York, é fácil o senhor colocar no colo ali. E um Golden? Quero ver se colocar um Golden. São Bernardo no colo. São Bernardo vai ser mais difícil estar no apartamento. Mas um Golden é a coisa mais fácil, labrador. Doutor, eu já vi alguém querer dois agora me foge a raça, né? Mas aquele cão, né? Aquele é volumoso, ele parece aquele cão que tem a língua azul, é Xoxô? É o Xoxô, Xoxô. Mas ele é maior. E eu já vi gente criar dois assim no apartamento de 2 quartos. Mas pode acontecer. Agora, o condomínio, ele pode ditar regras nas áreas comuns? Ele pode. Desde que não ataque sua saúde. Como é que uma senhora com certa idade vai carregar um Golden? Isso daí foi um processo que eu atuei, que nós ganhamos. Porque era uma senhora, ela tinha um Golden, como é que ela saía na rua com o cachorro? Como é que ela ia carregar no colo ou colocar no carrinho? Então nós revertemos essa situação de multas, né? Nós conseguimos a indenizatória e o juiz decretou que ela poderia transitar com o animal se sujasse, ela recolheria o dejeto, sem problemas. Transporte de avião, cachorro que morre sendo transportado, já atuei. Na época dos pitbulls e rottweilers, quando queriam proibir as raças. Desistirem, de criarem aqui. Não, criarem aqui no Brasil, proibir. Eu atuei... Tem algumas raças que são proibidas. Não, elas são regulamentadas. Né? Cão de grande porte, daquele é proibido em vários países. O nosso fila brasileiro é o outro. Aqui no Brasil, eu vou contar uma história bastante inédita, bastante engraçada e triste. Nós somos éramos na época, os maiores produtores de frango, de aves, exportar. E a minha cliente chegou de Portugal, ela entrou com 5 cães, 2 gatos, porque ela vinha morar aqui. Um periquito e um papagaio guiano. Muito bem. Existe um mal em ave que chama mal de Newcastle. Esse mal dizima rebanhos. Então o animal tem que ser vacinado. Animal, eu digo ave. Quando ela entrou com um gato, com um cachorro, só que chegou as aves e esse papagaio era guiano e tinha sido da tia dela que tinha falecido. Então era um bicho de estimação de seus 30 anos. Enfim, ficou preso o papagaio e ficou preso o periquito. E o papagaio bendito do Pedrinho, o nome dele era Pedrinho. Ele era guiano? Guiano. Da Guiana. Porque se ele fosse brasileiro, ele não poderia entrar porque era animal silvestre. Se fosse goiano, já estava mais fácil. Goiano era. Guiano não. Olha, mas logo o papagaio, o cara mais desenrolado de todos, ficou detido. Não, e assim... Mas tá rindo ali, doutora. A cliente não tem mais coisa, vocês não sabem. Foi procurar qualquer advogado. O advogado, ele era
perito em resolver problemas de carga morta, não viva. Aí saiu uma ordem da juíza, incinere-se ou deporte-se. Ele ia ser morto queimado vivo. Que isso? Então. E aí o advogado não leu o despacho e foi levar para a veterinária responsável aqui em Cumbica. Nisso, a veterinária ia sacrificar as 2 aves. E o papagaio dizia, mamãe, socorro, mamãe, porque ele tinha sotaque português. Enfim, coitadinho. E isso aí é verídico. Não, é verídico. Não, porque tem gente vendo podcast aqui, obviamente, pode ter pessoas dando risada. Que é uma Normal. que é piada. Não, que mas é uma situação inusitada, né? Aí entendeu? Era uma sexta-feira, a cliente chega... E o papagaio pedindo socorro. Coitadinho, porque ele não tinha um lugar apropriado aí em Cumbica. Ele ficava numa sala, como aqui. E pode dar ordem para sacrificar o animal? Sim, ele poderia trazer uma doença que acarretaria, dizimaria um rebanho aqui de mas aves. É um animal de estimação, né? De 30 anos. Você sabe que tem cachorro e gato aí, outros animais de estimação, que tem mais carinho por parte do tutor que parente. Que é filho, do que parente. Bom, aí ela chega desesperada. E era uma sexta-feira, que coisa. Fim de tarde, eu fui para Cumbica com uma outra colega minha, que era parceira na época de trabalho. Falei, o que eu vou fazer para salvar para ganhar tempo, para conseguir salvar esses bichos? Aí eu falei, já sei, vou na delegacia, lá, de dentro de Cumbica. Estava tendo um flagrante de tráfico, uma loucura ali. Eu parei o flagrante com o delegado, pedi para ser chamado. O delegado olhou para mim e falou assim, e aí, doutor, o que a senhora deseja? Falei, colocar um papagaio na sua mão. O que eu ia falar? Ele falou, como assim? Ele riu. O que o senhor fez, ele fez. Como assim? Pô, ele parou um flagrante de tráfico com os nigerianos. Papagaio, como assim? Eu falei, olha, vai acontecer isso, eles vão morrer. Eu vou pedir para o senhor dar um salvo-conduto em cima da legislação de crueldade. E ele travou. Ele travou a veterinária. A veterinária, acho que ela não gostava muito de bicho, apesar de ser veterinária. Eu gosto muito da classe. Mas aquela em específica, ela queria resolver. Pois nós não conseguimos, não salvamos o papagaio e o periquito. O Chiquinho, como é o nome dele? Era Pedrinho. Pedrinho. O que dizia socorro. Socorro, mamãe. Tá vendo? Você não fala no idioma aí, você fica calado, entendeu, Flávio? Tem que apelar, meu irmão. O Pedrinho escapou da grilhotina aí, graças ao trabalho da doutora. Fogueira, também. Ele ia ser queimado. Queimado, meu Deus do céu, que ia absurdo. ser queimado. Aí conseguimos reverter a situação, ele foi para uma quarentena, tomou Posso as usar vacinas. isso aí como corte? Pedrinho escapou da fogueira. É verdade. E a senhora assim, o Pedrinho no fogo, assim, vai ser o corte. Socorro! Meu Deus do céu, doutora. Mas hoje a gente pode rir, tá mais tranquilo? Ele salvou. Agora imagina quantas pessoas não passam por essa situação. Porque eu, tendo a prerrogativa, né, você pega uma pessoa insensata, porque isso aí é sensatez, claro. Inclusive por parte do delegado. Muito, ele adorava bicho. Mas você tendo a prerrogativa de poder fazê-lo, você pega uma pessoa totalmente insensata lá, mete a caneta e fala, olha... Tchau. Tchau, entendeu? Tchau, Pedrinho. Quer dizer, não mede as consequências... Eutanásia dele. Eutanásia. Então isso é um absurdo mesmo, principalmente para o dono ali que tem aquele carinho, né, e apego enorme pelo animal. Parabéns. Imagina, faço de amor, adoro. Bicho, eu acho que são criaturas, animais são criaturas de Deus como nós. Sem dúvida. Atualmente, o Brasil também está agora bem adiantado. Eu não sei se o senhor já foi em supermercado, e aí o senhor vê assim, ovos de galinha caipira, ovos de granja e ovos orgânicos. O que é? E ovos de galinhas livres. O que é isso? É como a galinha vive. São as regulamentações do bem-estar animal. Mesmo sendo um animal de abate ou um animal de produção, existem regras e regulamentações para o bem-estar. Ele tem que ser livre de estresse, livre de desconforto, capaz de
capaz dele demonstrar a natureza animal dele. Então, determinados confinamentos são proibidos pelo bem-estar. E existem regras aqui no Brasil, essas regras são internacionais e existe toda uma fiscalização para isso. Então, o animal vai para a produção, as vacas, você vai ver como são cuidadas, como são alimentadas, se elas ficam livres. A galinha, se elas não estão com o bico cortado ou cárcere privado, que fica dia e noite com luz para ter ovos. Então, tudo isso, às vezes você compra mais caro. Você compra mais caro o ovo, isso é bom, mas você sabe que o animal foi bem tratado. É lógico, porque aquilo ali, com certeza, reflete ali no organismo. Da gente. No organismo. Dizem que quando o animal é mal abatido, isso eu estou falando de caprinos, de bovinos, todo o estresse e todo o medo, a adrenalina que ele solta, vai para a carne. E isso pode provocar câncer. Isso é científico. É científico, né, doutora? Sim. Então você imagina, por exemplo, um animal de caça, por exemplo, a gente vê uma série de doenças hoje que nem existiam antigamente. A gente falou de raças, né? Daqui a pouco eu volto a esse assunto de novo. Até brinquei aqui que eu só conhecia 4 raças de cachorro: Pequinês, Doberman, Pastor Alemão e o Caramelo. E hoje você tem Maltês, Shih Tzu. São mais de 400 raças. É raça que não acaba mais, né? Então, você vê, por exemplo, hoje nós temos uma série de doenças, né, que surgem e a gente fica se perguntando, né, qual a relação disso com a alimentação. Haja vista que nós somos o que nós nos alimentamos. Se você prestar atenção nos tempos antigos, né, por exemplo, a caça, ela era abatida in natura. E como caça, até mesmo porque para ser caçada, ela tem que ser abatida sem saber que vai ser abatida. Exatamente. Até mesmo porque se a caça souber que ela vai ser abatida, ela não vira comida, ela foge. Você não vai se alimentar dela. Não. Então eu digo que a caça, por exemplo, o animal caçado, né, de animal de consumo caçado, a maneira como ele é abatido, mas é totalmente diferente de um animal de confinamento. Que passou por todo um estresse, você né? vê, por exemplo, ali uma gazela abatida, né, no campo. Ela morre e ela nem sabe que Exatamente. morreu. Né? Então vamos lá. É diferente. Muito diferente. Então você pega a alimentação, a maneira que a situação levava a você ter o alimento em casa antigamente, totalmente diferente do que nós vemos hoje. Tem animais aí que eu costumo brincar com as pessoas sobre, por exemplo, essa época de Natal, o Chester, né? Eu costumo fazer uma brincadeira com o povo na igreja e eu digo assim, eu particularmente não sou chegado ali a carne, o peru, por exemplo, tem a carne seca, eu não gosto. Né, na ceia do Natal, né, já começa a fuga dos perus, já começa a se disfarçar aí de alguma coisa. Mas, por exemplo, eu brinco com o Chester, né, que a gente sabe que é um galináceo grande, né, produzido ali em laboratório, podemos dizer assim. É um frango bombado. Bombado, né, e eu brinco com o povo que eu não como Chester porque eu nunca vi um. Nem né? eu, né? Que a gente só vê no supermercado. Que nem cabeça de bacalhau. O senhor já viu? Não vi. Pois é. Então você vê como eu brinco com o povo o seguinte: eu vou comer, eu não sei o que é aquilo ali, eu vou comer uma coisa que eu não sei o que é. Entendeu? Eu vou comer um frango, uma galinha eu como, mas o Chester, é lógico que a gente sabe do que se trata. Mas veja só a que ponto chegamos, né? A gente se alimenta de coisas que você tá rindo aí do outro lado, mas você já viu um Chester vivo, né? Tem gente agora indo na internet, né? Porque na internet agora tem tudo. Então veja, doutora, é diferente, a alimentação muda, né? Com relação O bem-estar animal é muito sério. Você tem que ter animais que tenham sido criados com dignidade. O problema não é a produção, o problema é como é feita. Então, existem normas e regulamentações extremamente rígidas e internacionais. Gostaria de fazer um convite ao senhor e a todos. Aqui no Brasil vai ter
uma exposição de cães mundial. É o World Dog pela CBKC, FCI. Quando? De 8 a 12 de dezembro, aqui no Expo Center Norte, vão ter cães, 5.000 raças, 5.000 cães, não raças, desculpe, do mundo inteiro. Então vai ser a oportunidade de ver um grande show e um grande show de bem-estar animal. Porque nós também, existem atualmente, o senhor lembra que quando você falava que era criador, era um orgulho. Agora você fala criador de tantos maus tratos. Mas as pessoas confundem criadores de animais, criadores de cães, de cavalo de raça, com barrigueiros. O que é barrigueiro? Aquele cara que bota um cachorro numa gaiola e põe essa cadela aquela cachorra para reproduzir cio a cio a cio. Isso a gente combate. Força o animal. Né? Exato, força o animal, não tem apego. Quando o animal já não pode reproduzir, desfaz do animal. Isso nós somos completamente contrários. Então eu gostaria de fazer um convite. Existe inclusive fiscalização. Para um animal entrar numa pista, essa cachorrinha maluca que o senhor viu, que é também pet terapia, mas é maluca, ela é um cão de exposição. Para o senhor entrar e inscrever um animal desses, ele tem que estar totalmente vacinado, ele tem que estar com a saúde perfeita e com o atestado do veterinário daquela semana. Senão, não entra. Então, eu gostaria de convidar o público. É de 8 a 12 de dezembro. 8 a 11 de dezembro. Não. É, 8 a 11. 8 a 11, desculpe. Estão corrigindo aí, mas de qualquer maneira está aí no rodapé. Aí no eu Shopping aceito o Center, convite. vá. Se Deus permitir, estaremos lá. E o senhor vai ver como são tratados com carinho, com amor, e o trabalho dos reais criadores, que eles não são cachorreiros, eles não são criminosos. Nós amamos nossos animais como nossos filhos. Claro. Doutora, em todas as áreas existem os bons e os maus. Isso aí está em todos os lugares. Advogados, políticos, todas as áreas. Todas as áreas. Até mesmo, por exemplo, na subsistência, né? Você tem ali os bons e os maus, correto? Você tem ali os bons pastores, os maus pastores, o bom caçador, o mau caçador. Existe bom caçador? Existe. Existe aquele que está ali totalmente regulamentado, muitas vezes ali exercendo ali a atividade adjunto, inclusive, ao IBAMA, ajudando ali, por exemplo, no controle de pragas. Com certeza. Né, no manejo, né, em alguns países onde é permitido ali também o abate de animal para consumo, né, você tem ali a maneira da subsistência, da categoria. Agora tem os péssimos, né? Tem todas as áreas. Os cruéis. Os cruéis. Tem os criminosos. Criminosos. Que tem que ser combatidos. Tem que ser. Tem que ser combatidos em todas as áreas. Em todas elas realmente. E quando você fala aí de animais de exposição, me lembra também dos animais que ainda bem que já está se não acabou por inteiro, já está bem próximo disso, que são os animais de circo. Né? Aqui no Brasil já está proibido. Né? Já é proibido. Eu lembro também que eu trabalhei nisso, sobre regulamentação e depois proibição. É que nem a venda de animais em lojas, você tem que ter a regulamentação. Quantas horas aquele animal ficou numa vitrine? Foi alimentado? Está com as vacinas, está com acompanhamento médico veterinário, tudo isso você tem que ver. Uma coisa também interessante, o senhor quer ver outra coisa inusitada? O senhor pode adotar ou pode comprar. Eu acho que o problema não é não compre e adote, eu sou contra isso. Eu acho que você pode comprar e adotar. Porque a pessoa que está comprando, ela pode também, ela tem o direito dela de ter um animal de raça. E cuidar dele. É obrigação. Mas incentiva o comércio e a produção de animais. Olha, isso é muito relativo. Por exemplo, eu tinha um animal, né, que eu adquiri, aceitei, né, primeiro eu não encomendei, me ofereceram, eu recebi. Certo. Né, bebezinho ainda, filhote, que foi o Jimmy, meu Yorkshire. O que faleceu, velhinho. Que faleceu com 10 aninhos. Né, e para ter uma parceirinha para ele, eu procurei saber quem estava. É difícil você ver um Yorkshire, um animal de raça. Na rua. Na rua. Você não vai conseguir adotar um. Não vai. Mas eu procurei na internet quem não poderia ficar com um.
E encontrei uma família que estava numa situação de que não podia dar os cuidados necessários. Eu adquiri o animal, mas como se fosse algo assim, uma adoção, que eu tenho certeza que eu iria cuidar melhor do que a família que não podia mais fazê-lo. Claro. Até mesmo porque eles estavam oferecendo justamente por causa dessa condição. Foram muito nobres, inclusive, em fazerem isso. Claro. E eu me senti assim grato por poder, de alguma forma, estar ajudando. Eu peguei a Dolly já com 2 aninhos, 3 aninhos de idade, e está conosco até hoje, é um amor. É que no Brasil, inclusive, as pessoas têm mania de pegar filhote. Uhum. Ah, não, que o filhote acostuma. Tanto faz. Eu peguei ela já adulta. Tanto E faz um você amor, pegar um carinho, adulto ou um filhote, ele se adequa à família e ele sempre é grato. Agora, vamos dizer que uma pessoa vai querer comprar um animal. Qual é o direito que tem? O que você precisa para comprar um animal? Primeiro, você, de preferência, vá no criatório, vá no criador. Veja se ele cuida dos animais dentro, convivem com a família, dentro de casa. Aquele animal foi produzido. Se tiver em canil, de que forma está esse canil, se está limpo, se está sujo. Quais as condições da mãe e do pai, de preferência. Aí, obrigação do criador. Quando você compra uma televisão ou uma loja, o que vem na TV, pastor? O que vem com ela? De equipamentos? Com ela, que você recebe com... Olha, vem os cabos, o manual de garantia. Manual de instrução e garantia. Isso. O criador, ele não sabe, mas a loja também, agora, eu fiz muita consultoria em lojas. Você compra um cão ou um gato. Aí eu peguei o cão e dei ração de peixe e ele morreu. A culpa é minha? Como consumidora? Eu sou leiga. Não, a culpa é de você. Da loja que não te ofereceu o manual, do criador que não te ofereceu o manual. Lógico, é uma vida. É uma vida e é um produto pelo Código de Defesa do Consumidor. Está sendo adquirido? A responsabilidade é maior. Um contrato de compra e venda e em loja a nota fiscal. Agora acontece também da pessoa comprar um animal, né, e de repente esse animal já ter ali um tipo de histórico, alguma coisa do tipo, e ele vira a falecer. Né? E nesse caso... A garantia do filhote. 90 dias a partir da entrega. Por quê? Porque ele tem que estar com vacinas éticas. Com relação a vacinas, doutora, há um problema muito grande com relação a vacinas, no sentido de você, por exemplo, não saber, o animal foi vacinado. Quem audita? Carteirinha de vacina datada e assinada e carimbada por médico veterinário. E não pode ser aquela vacina de armazém, né? Antigamente vendia muito. Você ia em pet shop mais do interior, você comprava vacina e aplicava. É proibido. Hoje só um médico veterinário pode atestar que aquele animal está vacinado e com vacina ética. Então, que seria? Seria... O que seria a vacina ética? A vacina ética é uma vacina, a grande maioria importadas, tem nacionais também, que é contra parvovirose, sinomose, hepatite, leptospirose e adenovirose. São várias doenças. São as 5 famosas V10 e V12, né? V10 e V8. V8. Essas V8 é por quê? Porque elas combatem 8 doenças, combatem 10 doenças. Mas as duas são válidas? As duas são excelentes. É porque tem doença também, como tem vacina importada, tem doença que aqui no Brasil não tem. Então, tanto faz. É por isso que tem V8 e V10. Porque às vezes V10 tem mais, combate mais vírus do que existe aqui no Brasil. Não pensa você que tem um pet, assim, vou adquirir um animal. Você tem que estar preparado para ter um animal, é igual um carro. Vai gastar. Você vai gastar. Se você tanto não tem faz, condições, com raça ou sem raça. Se você vai querer adotar um animal, esteja preparando para dar uma vida de dignidade, inclusive acompanhamento médico veterinário. É necessário, é uma vida. E assim, o que eu tenho que verificar? A vacina é no mínimo 3 vacinas dessa na juventude, da V8 ou V10. E depois a antirrábica. E tem raças
Aqui elas têm uma sensibilidade maior, então você tem que dar mais vacinas. Doutora, abandono de animal Crime. é crime. É crime, é punido, e agora tem a lei de sanção que aumentou a pena, foi para reclusão. Então, realmente, se você vê alguém abandonando, fotografe, filme, denuncie em qualquer delegacia, porque é abominável. Lembrando que abandono não é só largar o animal na BR ou numa estrada, não. Você deixa ele confinado, né, em determinado local. A gente, por exemplo, eu vi uma imagem esses dias, o delegado, entendeu? Um tatuante, inclusive, na área. Eles entraram, estouraram uma casa, estava o animal preso lá numa corrente e magro de dar dó, porque a casa foi abandonada, uma pessoa ia lá uma vez ou outra e larga o animal lá, naquele estado. Ou acorrentado, né? Normalmente. Então você pode responder por maus tratos, sim. É crime. O senhor sabia que a grande maioria de abandonos, isso no mundo, é na época das férias? As pessoas vão viajar e largam para trás, inclusive em clínicas veterinárias e pet shop. Também. Deixa o cachorro e vai embora, o gato e vai embora. São pessoas despreparadas, totalmente despreparadas. São pessoas criminosas. O modismo também, né? O modismo, doutora, também faz muito isso. A pessoa acha aquele animal a coisa mais fofa, linda, tal, daqui a pouco começa a realidade, né? E o animal cresce, ou então você acaba não tendo mais aquele, né, aquela emoção ali pelo mesmo, e a pessoa vai romper aquele relacionamento. Só que aí o animal, ele não pediu para estar ali. Não, de forma alguma. Então, no caso de alguém que está com dificuldade, vamos olhar para o lado da pessoa que ela falhou. Tá? O que ela poderia fazer? Abandonar não é solução. Abandonar jamais. Jamais, é crime. Então, eu particularmente conversaria com os meus conhecidos, meus amigos, se eles têm condição de adotar. Se não, eu iria para esses grupos de proteção na internet. Não consegui ninguém fazendo uma peneira na internet? Aí uma ONG. Mas também vá verificar a ONG. Da mesma forma que você verifica um canil, vá verificar em que situação estão esses animais. Eu, particularmente, eu prefiro peneirar, se o senhor quer saber. Muitas vezes, quando eu tenho filhotes normalmente lá em casa, porque eu tenho poucos animais. Mas assim, uma vez por ano. E aí eu já direciono para as casas que vão ou serem vendidas ou serem doadas. Do mesmo forma que eu seleciono uma pessoa para doar, que vai cuidar, que vai tratar com carinho, eu também para vender, não é qualquer um que compra, não. Esse é o caminho. É por aí. Mas jamais abandonar o animal. Nunca. Ou coisa do tipo. Às vezes a gente está nas redes sociais e aí você vê muitos vídeos, alguns são sinceros, outros... outros midiáticos também. Hoje em dia a gente tem que desconfiar até da sombra. Verdade. Né? A gente não sabe se aquilo ali é realmente uma coisa séria, se é golpe, porque os estelionatários e os criminosos, eles não têm regras. Nenhuma. Nenhuma. Né? Imagina uma pessoa que liga do presídio dizendo que está com seu filho, coloca uma pessoa para chorar, pedindo um resgate. Você vai ter a sensibilidade de usar a imagem de um cachorrinho dizendo que está precisando de um tratamento, pedindo ajuda, até parece, né? Então a gente não sabe se aquilo ali se não é. Como é que faz? Não tem tem que te acompanhar, órgão. Tem que te acompanhar a vida social. Infelizmente não tem. Tem órgãos de criação? Tem órgãos de regulamentação? A gente tem vontade de ajudar realmente, mas não sabe se realmente está ajudando ou se ali é um golpe. Você tem que dar uma olhada. Normalmente, crime deixa rastro. Isso eu estou falando também como criminalista. Verifique o histórico dessa pessoa. Verifique. Com o nome dela hoje, se o senhor colocar no Google, sai tudo que é processo. Sempre. Tem que verificar. Sempre. Verifique. Não vai, porque a gente se dá comove. Uma vontade, ver um videozinho assim, né, e fala assim, animal. olha, ajude. Aí, poxa, dá vontade de pegar o telefone ali e ajudar, mas você não sabe se é um órgão sério, se não é, se tem credibilidade, se não tem, se aquela é uma página fake. Exatamente. Se não é fake, né? Tem que tomar cuidado com isso. E o senhor sabia também que quando o senhor transporta o animal, o senhor pode ser multado? Não.
Como assim? Existem legislações e Quando multas. transporta um animal? Por exemplo, o senhor vai passear com a sua cachorrinha. Normalmente você vê muito. Agora caiu. Mas normalmente moças, mulheres, com um cachorrinho pequenininho dirigindo. Ah, tá. É infração grave. Ah, no volante. O cachorro no colo do motorista. Lógico. Outra coisa. O senhor lembra de pessoas que... Achei que era levando o animal assim no carro. Mas ele não pode ser solto, não. Ele tem que estar na caixa de transporte. Tem que estar na caixa de transporte. E ele não pode impedir a visibilidade do motorista. Ele pode estar também com cinto de segurança. Existe cinto de segurança. O meu põe a coleirinha lá no banco de trás. E aí vou. E viagens estaduais, carteira de vacinação e atestado do médico veterinário. Quando eu vou viajar, eu preciso transportar o meu, como ele é de pequena raça. Eu já consegui, por exemplo, nas empresas, e com os dois, inclusive, no mesmo voo e na caixinha ali, direitinho, normal. Também é regulamentação. Já mas quem pode. tem cachorro Agora, você falou dos animais que eles têm a dificuldade de respirar. Braquicefálico. Braquicefálicos. É mais difícil, né? Há algumas especificações, o Flávio está dizendo mesmo que não consegue. É porque não conseguiu embarcar no voo, né? Tem empresas que é? proibiram esses cães de embarcarem. Qual a raça? Bulldog francês. Braquicefálico, Bulldog francês. Teve muitos óbitos de transporte de animais, não na cabine, quando eles não estavam na cabine, estavam como carga. De braquicefálicos, inúmeras indenizações. Eu atuei também numa de um Bulldog que infelizmente faleceu. E o processo durou 10 anos, mas a pessoa recebeu. Um processo que eles ofereceram, eu não vou falar a empresa, mas eles ofereceram, no começo, R$800 pelo cachorro. Um cachorro que tinha sido pago R$10 mil, fora o dano moral, o dano de perder uma vida e não ter como... Eu nem levo em conta o material. Mas o dano moral. É uma questão mesmo de moral. Nós conseguimos a indenização de R$140 mil pelo dano moral também. Porque você entregar o cachorro e ele vir a falecer é uma situação inusitada, né? É uma coisa horrível. Eu não quero pensar nisso. Pois é como fácil. Banho e tosa, que eu já vi cachorro morrer em banho e tosa, né? Então, você entrega para arrumar o cachorro vem a óbito. O que é isso? É lamentável, é triste, né? É triste. Mas existe lei agora. Vamos botá-las em prática, né? Doutora, quem quiser procurar os seus serviços aí como advogada, você também é criminalista? Não atuo mais no crime, agora eu defendo bicho. Você especificou-se aí, especializou-se na área pet. Exatamente, tanto a área pet para o lado civil, como criminal, né, e como... Você agora tocou no assunto civil. Quando há uma separação... ótimo. O que acontece com o pet? Como é que funciona isso? Doutor, tem que ter uma segunda vinda aqui, doutor. Tem muitos assuntos aí que a gente tem que abordar. Venho. É só marcar. Vamos marcar o segundo tempo aqui desse bate-papo, que está muito interessante. Então, o senhor sabe que muitas vezes a separação é de uma forma amigável, mas muitas vezes não é. E as pessoas usam o quê? O animal para chantagear o outro. Usa disso para fazer chantagem. Então, o que você prepara? Eu tive uma história muito triste alguns anos atrás. Era um casal. O rapaz era apaixonado pelo cachorro. Era um bulldog. Eles brigaram e ele saiu de casa por uns dias. Ele deixou o pedigree e o atestado de vacina lá. E o pedigree em branco. Ela vendeu. Quando ele chegou, cadê o cachorro? Então, recomendo. Que situação. Recomendo. Primeiro, não deixe o histórico do animal assim, à vontade, um atestado de vacina à vontade. Porque é um documento. É um documento. É um DUT, né? Pode caracterizar o quê? A propriedade do animal. E o pedigree em branco não estava no nome dele. Assinado pelo criador. Não faça isso. Mas eu provo que o pet era meu, mas é uma luta a mais. Né? Não, e assim,
e a pessoa que comprou, que é o terceiro de boa-fé? Porque eu cheguei na pessoa, eu falei, quero a cachorra de volta. Ele falou, de jeito nenhum. E aí, como fica? A briga durou anos. Então, na situação de separação, antes eu já fiz pacto pré-nupcial falando sobre a guarda do animal e até sobre a escolha da genealogia, ou seja, se ele fosse acasalar, porque tinham animais castrados e animais íntegros. Se ele fosse acasalar, o cônjuge tinha direito a opinar sobre o marido ou Vocês chegaram a um acordo. sobre o esposo ou a esposa do cachorrinho, entendeu? Chegou. E foi uma tranquilidade porque já estava previsto. E também porque você atuou ali no sentido ali do direito e da situação, porque senão as coisas se desdobram para situações que ficam ali irreparáveis, ninguém sabe para onde ir nem o que fazer. Atuei numa outra situação que o marido era apaixonado pelos cachorros. Eram cães sem raça definida. Eram lindinhas, 2 SRD lindinhas. E a mulher, ela quis forçar uma situação para chantagear o marido para ficar com os cães. Eles não tinham filhos. E aí nós conseguimos provar através de histórico do animal, médico veterinário, atestado do banho e tosa, que ele era o dono. Guarda tudo, hein? Porque... mas hoje em dia o juiz analisa a tutela, hoje em dia o juiz analisa a guarda e a guarda compartilhada. Já existe guarda compartilhada. Porque às vezes o marido é o dono. Não é justo o marido levar embora o cachorro tem crianças, tem filhos que são mais apegados ao animal do que eles. São situações peculiares que devem ser observadas caso a caso. Parece algo simples, meu amigo, mas eu vou te contar uma coisa. Hoje, quem tem pet sabe, não é à toa que você vê pets enormes aí, verdadeiros shopping centers de pet, massagista de pet, shampoo de pet, Flávio, entendeu? E a tosa da minha York é mais cara do que a minha. Mas, de certa forma, eles merecem, porque eles têm o carinho dos seus tutores e oferecem em troca também esse carinho todo. Ninguém faz isso forçado, faz com prazer. Claro. Eu vou responder uma coisa para o senhor. Quando o senhor vai fazer o seu corte de cabelo, o senhor não está arriscando a vida. Verdade. Mas quando você entrega o animal nas mãos de outra pessoa, você está confiando a vida daquele bichinho na mão de outra pessoa. Por isso que é mais caro. É um vulnerável. Tá certo. Doutora, por favor, me dá aí seus contatos, deixa aí pra gente aí na tela. Eu tenho certeza que todo mundo que tem dúvidas ou que precisar, espero que, como você disse no início da entrevista, não necessite, né? Advogado e médico é bom que não se precise, né? Mas precisando, nós temos aí pessoas aí da área para resolver. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas, né? Os pet shoppings também. E os treinadores, os hotéis, eles necessitam de uma supervisão jurídica adequada, né? Para saber o que precisa, o que não precisa, como atender. Isso também Doutora Mônica importante. Vai deixando aí agora os seus contatos, tá bom? Telefone? O meu telefone é o 13 98140 5001. E você pode entrar em contato, né, tirar dúvidas, marcar algum serviço, e ela está aí à disposição para atender a todo mundo, tá bom? E agora com internet, com home office, até de outros lugares também, estados, para dar qualquer tipo de suporte ou consultoria. Doutora Mônica, prazer imenso tê-la aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Vou agradecer a nossa Paulistinha. A Mini, né? A Mini. Veio despedir. Que tem aí no dorso ali, no corpo, né? O sinal do Mickey. Olha lá, ó. Olha lá, as orelhas. As orelhinhas do Mickey, por isso Mini. Exatamente. E vamos marcar uma entrevista 2, porque eu gostei do bate-papo e eu sei que tem muito mais coisas aí a serem faladas também. É um universo imenso, pastor.
E eu estou à disposição, é um prazer. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Agradecemos todos. Deus abençoe você que acompanhou a nossa programação. Um abraço forte e até o nosso próximo encontro, com a permissão de Deus.